Olá para você, muito boa noite. Boa noite porque hoje é quarta-feira, a hora que a gente lança o nosso programa, 8 horas da noite, toda quarta, você já sabe, sempre um conteúdo novinho, com os melhores especialistas. Bom, e ao meu lado, não precisa nem falar dos melhores, né, gente? Eu tô com um dos caras que é o nome da cirurgia bariátrica, quer dizer, opera além de bariátrica, mas é o cara da bariátrica. É por isso que ele é tão grandão assim, ele é um gigante. Tudo bem, meu parceiro? Tudo ótimo, graças a Deus. E ó, antes da gente começar... Hoje melhor ainda. Hoje melhor ainda, porque a nossa entrevistada é fenomenal. Só que antes de começar, o que as pessoas precisam fazer, Mário? Curtir, né? Comentar, compartilhar e dar um like aí, né? Por favor, ajuda a gente. Ajuda a gente e comenta, deixa a sua dúvida, a sua pergunta, porque a gente sempre tem programas respondendo as dúvidas das pessoas. E hoje a gente está com uma convidada especialíssima, que é a doutora Márcia Morales, cirurgiã vascular. Ela é graduada em medicina pela USP, fez residência também pela USP, doutorado pela USP. Eu sei que tem um pós-doc. Gente, o currículo é pesado. Doutora, muito bem-vinda. Bom dia, queridos. Obrigada. Mário, obrigada pelo convite. O Mário é um amigo querido. A gente tem um prazer de vir aqui conversar com vocês, de esclarecer as dúvidas de todos. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade para me perguntar. E se eu estiver enrolando muito, pode falar. Eu costumo falar, cara, eu costumo falar assim, ela é a médica top das galáxias. Assim, ó. Ele manda os casos. Ela é top. Os pacientes levam a cartinha, assim, ó, top das galáxias. Sério? Aí eu olho assim, eu leio e falo, meu Deus, ele escreveu isso no papel. Não precisa nem falar quem mandou, né? Aí a paciente pergunta assim, doutora, a senhora viu o que ele escreveu aí? Eu falei, eu vi. Eles já entram sabendo onde que eles estão pisando. Cara. Mas pelo currículo, vocês também viram aí que ela é tudo isso mesmo. Doutora, e pra gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma provocaçãozinha. Existe alguma relação entre obesidade e problemas vasculares? Muita, total. Por exemplo? Você sabe que a maior parte das vezes no consultório que você faz um consultório vascular geral, a queixa é dor na perna. Consultório vascular é consultório de dor na perna. Dor na perna. Ou vazio. E o paciente... Não, dor mesmo. Dor postural, final do dia, incômodo para trabalhar. E as pessoas veiculam muito a questão dor na perna com um problema circulatório. Logo já pensa no cirurgião vascular. E a gente vê que a questão, muitas vezes, o paciente nem tem uma alteração do sistema venoso exatamente, uma doença do sistema venoso, mas só a questão de postural, ficar de pé o tempo todo, ou ficar sentado o tempo todo, aliado ao fato de ter um sobrepeso, uma obesidade que seja grau leve, aquilo fica potencializado extremamente. Então, o mecanismo de sobrecarga do sistema venoso, a obesidade é um dos pontos desse mecanismo de sobrecarga do sistema venoso. Independente se você tem uma doença da parede do vaso, varizes exatamente. Às vezes não. Às vezes o paciente se queixa de muita dor na perna e você tem um exame complementar, um exame vascular até normal, mas a origem é a sobrecarga no sistema venoso. E a obesidade contribui bastante para isso. Bastante. Você vê que isso tanto é verdade que, assim, eu deveria usar a meia compressiva todos os dias, né? Ainda mais porque fica muito tempo em pé, né? Sim, sim. E às vezes eu não uso. E eu percebo, é nítido, assim, a diferença quando eu chego em casa, do dia que eu uso a meia e do dia que eu não uso. O dia que eu uso a meia, parece que eu chego mais leve, né? Mais descansado, assim, vamos ver, ou menos cansado. O dia que eu não uso, rapaz, parece que eu tô arrastando um trem. Assim, chega com a perna pesada, cansado. O cansaço não é só da perna, né? Agora você multiplica isso quando você tem que carregar um peso que não é o seu ideal. Você já tem o mecanismo, que é o hábito, a necessidade do trabalho, e aí você potencializa isso tudo com um sobrepeso, ou um sedentarismo, ou uma coisa assim. Então, doutora, quando todo mundo sabe, e eu já falei aqui várias vezes, que eu sou paciente desse cara aqui do lado, né? Eu já conheci o Dr. Mário há muito tempo, quando eu trabalhei na Rede Globo, e fiz muitas reportagens e foi meu entrevistado várias vezes nas cirurgias que chegavam a Rio Preto, as cirurgias sempre que traziam uma novidade, sempre o Dr. Mário no meio, eu falava, esse cara é diferenciado. E aí, quando eu procurei, ele falou, não, tem que procurar o vascular. Eu pensei assim, ai, que frescura. Por que eu vou ter que procurar um vascular? E aí, na consulta, ela
disse assim, olha, se você não perder peso, a gente vai ter que fazer alguns procedimentos e tudo mais, porque... E colocou uma luz na minha perna, enfim... As pessoas têm essa ideia mesmo de que a gente só precisa procurar um vascular na hora que está doendo? Ou talvez nunca por uma prevenção? Como é que a senhora vê isso, doutora? Hoje eu vejo, não. Acho que a gente tem uma liberdade de procurar o especialista na saúde no Brasil que é curiosa. Às vezes a gente não vê isso na Europa, nos Estados Unidos. O paciente não chega diretamente ao especialista. Mas aqui a gente tem isso. Na saúde suplementar, pelo menos, o paciente ele busca o especialista. Então, hoje eu vejo que existe uma preocupação maior, porque existe uma divulgação e uma questão de educar a respeito de trombose. Então, a palavra trombose ela é muito assustadora. Os pacientes... Trombose e câncer são palavras que trazem muito medo para os pacientes. Então, existe sim, hoje, mais do que antes, uma necessidade de prevenir. Então, as pessoas têm muito medo das varizes visíveis, que vinculam a questão de trombose e flebite, muitas vezes não por estética exatamente. Lógico, tem o nicho da estética, as necessidades por estética, que são, tudo bem, cada um tem a sua necessidade individual, mas existe um receio que isso se desdobre numa coisa mais grave, num evento que todos escutam aí, que é a embolia pulmonar, que é um evento fatal. Então, realmente, hoje existe uma preocupação maior com a parte circulatória. Por isso que, muitas vezes, o paciente que tem um problema ortopédico, ele acaba no consultório do cirurgião vascular. Às vezes, a dor é do joelho. É uma artrose de joelho, é uma tendinite adutora, que é muito comum na mulher especialmente, mas ele acaba no consultório do cirurgião vascular, porque ele imagina onde está a gravidade na circulação, na questão da trombose. Então, hoje eu percebo que tem mais procura. Ele vai pelo menos para excluir um problema mais grave, né? Exatamente. Seus pacientes têm essa dúvida também? Tem, e assim... por que eu preciso ir lá, né? Ou não? Mas aí é simples. Na hora que você pega e fala, ó, levanta um pouquinho a calça aqui, ó. Você mostra o tornozelo, você já vai ver que tá todo manchado. Uhum. Você vê que a perna tá inchada, tá edemaciada. Você aperta a canela assim, você vê que tá dura, né? Então, você já percebe. É simples você mostrar e provar, olha aqui como que tá. Então, assim, o teu excesso de peso, ele vai ser prejudicial como um todo, mas na parte vascular é muito pior também, né? Então, ou menos visível, né? Então, exatamente. É onde está muito visível. Você aqui por fora tá assim, imagina por dentro como que não tá. Ou seja, a situação precisa... Quando a pessoa vai ver, às vezes você fala... Assim, o corpo ele vai reagindo, né? Conforme o tempo vai passando, você vai perdendo a capacidade de se adaptar ao problema. Então, assim, com os anos, quando o paciente é mais jovem, é difícil ele ter um problema aparente. Uhum. Quando ele vai ficando mais velho um pouco, aí vai começar a aparecer. E se começa a aparecer externamente, por dentro, provavelmente está bem pior do que por fora. Doutor, eu estou até com um estudo aqui, a revista The Lancet, que é muito respeitada, né? Em 2020, ela publicou um estudo. Eles acompanharam 100 mil pessoas por 11 anos. E aqueles que tinham obesidade maior, ou seja, o MC acima de 30, apresentaram um risco 50% maior de doenças cardíacas, 70% maior de derrames e 40% maior de trombose venosa profunda em comparação a pessoas com o peso que seria normal, né? O IMC, aqui eles estão dizendo menor de 18, né? Enfim. Não, de 18 não. Não? Não, entre 18 e 25. Entre 18 e 25, isso. Menor de 18 menor de 18 é Uhum. O que a senhora... Ora, hoje, o tratamento da doença cardiovascular mudou tanto. A gente tem um apreço pelo tratamento clínico hoje que é enorme. Ganhou um papel muito grande, muito mais... Lógico, os medicamentos entram para auxiliar, mas a mudança de hábito, o estilo de vida e os fatores comportamentais têm uma importância imensa. Então, quando você olha hoje no tratamento da doença cardiovascular, não somente veia, mas a questão do infarto, a questão do AVC, que são prioritários da gente, são as primeiras e segunda causa de mortalidade hoje. Então, a hora que você olha para isso, entram algumas coisas muito interessantes. Em relação ao exercício físico, por exemplo, quando você faz meia hora de exercício
exercício físico de intensidade moderada por dia, a redução da mortalidade cardiovascular é em 60%. Meia hora, muito, doutora? Então, é incrível, né? Como a gente não consegue mudar um estilo de vida para atingir uma coisa que parece extremamente fácil. E as pessoas não conseguem se adaptar. Uma caminhada, por exemplo? Exige um esforço mais intenso. Uma caminhada é pouco. Você tem que mesclar um pouco de exercício aeróbico, anaeróbico. Você tem que dar um pouco mais de intensidade no exercício para atingir esse alvo. Mas aí entram, obviamente, cigarro, né? O tabagismo, você tem que cessar. Entra a atividade física com uma importância violenta e entra a obesidade, inclusive por conta de diabetes, que é uma epidemia no mundo hoje. Está extremamente relacionada à obesidade, ao menos o diabetes tipo 2, né? Então, doutora, isso é muito relevante. Deixa eu só fazer uma... Aí, de repente, tem alguém que está nos assistindo e falou assim, não, mas eu trabalho o dia inteiro limpando a casa, abaixando. Não conta. Mas eu jogo um futebol de final de semana. Não. O exercício físico, eu diria assim, aquilo que a gente recruta em termos de músculo, de aceleração de frequência cardíaca, de relaxamento, de produção de substâncias no sangue que produzem esse benefício, não está vinculado ao trabalho, à rotina do dia a dia. Mesmo, lógico, a gente tem umas coisas novas surgindo aí a respeito de exercício físico que só o fato de você se deslocar, olha que coisa legal, não é necessário somente que se vá à academia. O hábito de vida de ir a pé aos lugares é que a gente não tem esse conforto. A gente tem medo de andar na rua, a gente tem as calçadas que não são ideais para caminhar, mas o hábito de se deslocar para fazer as coisas básicas da vida da gente aumenta a sobrevida. Então, aquela história... Agora eu já penso nisso. Eu estou no consultório sentada, eu levanto, abro e fecho a porta para o meu paciente toda vez. Porque se você tem um hábito de vida extremamente sedentário, a gente fica no consultório pelo menos 2 a 3 vezes por semana, o dia todo, sentado todo o tempo. Então, aquele hábito de levanto, vou à porta, abro, volto, sento, já é bom. Também é bom. Então, óbvio, aquela pessoa que trabalha, o cara trabalha na roça, a pessoa trabalha em casa, é super ativo, isso é bom? Extremamente. Mas a isso tem que aliar um condicionamento físico que é um pouco diferente. Que é aí onde você vai recrutar, usar músculo que você não usa no dia a dia. E aí sim, manter uma frequência cardíaca treinada para aquelas exigências que você tem durante sobrecargas. É isso que condiciona. E isso que melhora a mortalidade cardiovascular. Mas eu gosto tanto de uma gordurinha na carne, né? Um feijão gordo. Vai treinar que você... E aí, doutora, posso? Vamos fazer uma troca, né? A gente vai ter que fazer uma troca. Você sabe que a dislipidemia, todo mundo pensa muito nisso. Como eu trabalho com doença carotídea, AVC, entupimento de carótida, placa de ateroma. O que seria a carótida? A carótida é um vaso que fica aqui, que leva sangue para a cabeça. E os pacientes, porque eles dizem, obstrui porque tem uma placa de gordura. Sim, é isso mesmo. Mas não é exatamente essa gordura que você come. Então, eles vêm muito focados nisso. Então, agora eu não posso comer mais nada. Na realidade, a boca participa nessa história em torno de 20%. Todos os mecanismos que vão levar à formação de placa de ateroma, risco de AVC e de infarto, 20% é boca. Alimentação ruim, caloria, gordura, tal. O resto é o comportamento, é o sedentarismo, é o cigarro, a hipertensão arterial, que é uma coisa importante, muito ligada à obesidade. Então, são múltiplos fatores, cada um com um peso determinado, mas todos em conjunto com um peso muito grande, que envolvem mudança de comportamento. É o que eu sempre falo, não adianta você querer só tomar um remedinho. Tomar um remedinho precisa, faz efeito, faz diferença, mas não é só isso. Tá? Não é só isso. Então, a placa de gordura, ela é da boca, sim, em parte. Te cortei, parceiro. Eu ia perguntar, também tem a ver com isso. Porque, assim, o diabetes ele é muito frequente no paciente obeso. E muitas vezes eles não entendem qual que é o problema vascular que o diabetes provoca. Então, assim, explica um pouquinho pro pessoal, assim, como que funciona a correlação do diabetes e do problema vascular. Gente, eu costumo dizer que diabetes é uma doença de vaso.
Diabetes é uma doença vascular, basicamente. Quando eu cheguei aqui em Rio Preto, quando eu comecei minha carreira trabalhando, eu tratava tanto diabetes, tanto que as pessoas achavam que eu era endocrinologista. Porque o diabético, ele vem para o cirurgião vascular quando tudo já se complicou. Quando ele está numa fase em que todas as lesões já aconteceram, então ele vem pela úlcera no pé, ele vem pela ferida, ele vem pela dor, ele vem pela isquemia, ele vem para uma série de coisas já num estágio avançado de complicação. Então, se a gente entende que todo o órgão é irrigado por vasos médio, pequeno calibre, a gente tem o diabetes participando na obstrução desses pequenos vasos. O que o diabetes faz, às vezes eu dou uma analogia bastante simples, porque o sangue, quando você aumenta a taxa de açúcar no sangue, o sangue se torna viscoso. Então, ao invés dele ter a fluidez num sangue normal, ele vai se transformar num sangue muito mais viscoso. E essa viscosidade, esse sangue, que os pacientes dizem, o sangue fica grosso, ele vai ocluindo os microvasos. Os vasos que nutrem a retina, por exemplo, e vai para a retinopatia diabética. Os vasos que nutrem o rim e vai para a insuficiência renal. E especialmente os vasos que nutrem o nervo, que é onde começa tudo, onde os primeiros sintomas que a pessoa começa a perceber que agora complicou. Porque o diabetes tipo 2, no período longo da vida do paciente, primeiro, ele descobre-se diabético tipo 2 5 anos depois que ele já está diabético. Sério? Porque não tem sintoma, ele leva aquilo, às vezes silenciosa, não faz exame, né? ou negligencia um pouco aquela glicemia levemente alterada no jejum, mas que depois que come está extremamente alta, e ele vai levando isso até um dia que acontece uma descompensação, porque teve uma infecção, uma erisipela, que é uma infecção de membro inferior, que está ligado a agente vascular, e descompensa tudo aquilo, e aí aparece nitidamente. Mas nesse período de 5 anos, aquela lesão que aconteceu, ela já aconteceu e ela não reverte. Então, aquela perda tecidual que aconteceu em cada órgão, ela vai ser permanente na vida da pessoa. Então, a partir dali, ele tem que cuidar para não agravar aquilo que já aconteceu. O diabetes é uma doença muito perigosa e muito prevalente. Hoje a gente tem uma epidemia de diabetes no mundo, né? E as pessoas não sabem, né? Como a senhora disse. Negligenciam muito. Por quê? Exige mudança de comportamento. Hoje temos bons medicamentos para diabetes. Nossa, uns 20 anos não tinha nada. Hoje a gente tem boas insulinas, medicamentos para controle, para redução de peso. A gente tem coisa. Monitorização, tudo custa muito caro. Mas também a gente tem uma boa malha no sistema público que consegue oferecer pelo menos algum grau de variedade para o paciente se tratar. Mas exige mudança de comportamento. Isso é muito difícil. Alimentar, por exemplo. A dieta do diabetes é uma dieta difícil, porque tudo envolve carboidrato na vida. O brasileiro tem uma dieta bem rica em carboidrato. A gente aprecia, né? Então, fica difícil ajustar. E como é silencioso, a pessoa fica leniente, ela deixa, não percebe, não é nada não, vai vendo só nos exames, até o dia que tudo começa a complicar ao mesmo tempo. Aí não adianta, né? Você falou um negócio interessante. Outro dia eu fui dar alta para uma paciente, eu tinha operado, era uma endometriose. Aí eu peguei e orientei a dieta para ela depois. Falei, basicamente o que você não pode comer, que você não deve comer agora por esses dias. Farinha e açúcar. Aí ela falou assim, então não como nada. Ela falou, então não como nada. Eu falei, como não come nada? Você tem arroz, você tem feijão, você tem carne, você tem legumes, você tem um monte de coisa para comer. Então assim, você fala que você vai cortar o açúcar e a farinha, acabou. Ninguém mais, todo mundo só pensa no pão, no macarrão. No Mas aí entra uma dúvida minha. A senhora falou em açúcar, que o açúcar torna o sangue muito viscoso. É só aquele açúcar que a gente coloca ou o arroz em excesso também se transforma em açúcar? Sim. Seria isso também? Também. Olha, mas vai fazer uma dieta também que você vai cortar todo o carboidrato? Não cortar tudo, mas assim, É. você pode ir diminuindo, né? Tudo em excesso não vai ser bom. Existe um equilíbrio entre o que você gasta e o que você consome. Não dá para você não querer gastar nada e consumir tudo. Essa balança vai dar errado. Então, você tem que estabelecer um equilíbrio. No diabético, o equilíbrio, obviamente, tem que vir, mas o açúcar livre é uma coisa proibida na dieta do diabetes. Às vezes eu vejo os pacientes vêm contando, eu tomo 1 litro de Coca-Cola normal por dia. Meu Deus, é açúcar que não acaba mais. Não tem como. Você começar um controle de uma obesidade ou de um diabetes tipo 2, por exemplo, tomando 1 litro de Coca-Cola normal por dia. Um é pouco, hein? Tem uns que tomam 2, 3. Não. Verdade, cara. É impossível. Você pode fazer trocas. Toma 0.
Às vezes eu falo, já começa Ô, bem, doutora, né? E aí a gente entra no engano que a gente acha que só quem é gordinho não pode tomar essas coisas. Eu tava reparando, na frente da box onde eu faço crossfit, o pessoal, eles chegam de manhã para trabalhar, são todos magros, devem trabalhar pesado bastante, e aí, qual que é o café da manhã? É um refrigerante de 2 litros e salgado. E os caras são magros, pegam peso. Mas o colesterol deve estar lá em cima, né? Não adianta. Não adianta a gente se enganar, né, doutora? Porque isso pode acontecer também com a pessoa que, de repente, a gente já falou aqui um monte de vezes, né? Magreza também não é sinal de saúde. Não quer dizer, é magro e tá saudável. Não, é o hábito de vida. A gente fala isso, a gente bate essa tecla todo o capítulo aqui. Não adianta, não tem pra onde correr, cara. Ou a gente tenta equilibrar as coisas, ou a gente vai pagar um preço em algum ponto aí. Em algum momento, a conta chega. A conta chega. Ô, doutora, e aí quando às vezes a conta chega, a pessoa percebe, vê alguma coisa, ela corre pra internet. E aí a gente tem o Dr. Google, né? Que consulta as pessoas hoje, que aparece sugestão de tudo que é tipo, enfim... uns milagres, umas meias diferentes, uns cremes. E aí, doutora, como que combate isso? Não, na realidade, eu falo assim, a instrução é uma coisa interessante. O problema do paciente ou do ser humano em si é o viés. Você quer escutar aquilo que você quer escutar. Você busca aquilo que é conveniente para você. Isso é ruim, porque às vezes é um conflito. Você busca aquilo e acha que aquilo vai resolver o seu problema. Eu vou resolver com um remédio milagroso, geralmente são os fitoterápicos, né? Os naturais. Um chá, uma folha. Que você nunca sabe o que tem dentro. Não, exatamente. Aí vem aquela coisa, daquela esperança depositada naquilo, porque aquilo, além de ser uma coisa natural, ainda vai me fazer tudo isso que está aqui. É igual com as roupinhas modeladoras, né? Gente? Você vai pôr roupinha modeladora, você vai estar camuflando. Você põe lá, parece que você tá bonitinho. Sim. Né? Tá lá. Só que você não. tira, né? Despenca tudo. Então, assim, como que você vai corrigir isso? Mudando teu estilo de vida. Você vai melhorar? Vai. A longo prazo? Vai demorar. Não adianta. A gente sempre fala aqui, ter saúde, você vai gastar tempo e dinheiro. Não adianta. Tem que investir. E você sabe investimento. que isso é um grande problema nosso. Por exemplo, a gente está aí com 70% da população brasileira hoje tem problema com peso. Vamos dizer que assim, não obesidade exatamente, mas entre sobrepeso, obesidade leve, moderada e obesidade mórbida, dá 70% da população brasileira. É muita coisa. Peso, gente. É muita coisa. É absurdo. A gente está gordo. Nos Estados Unidos, a gente tem 17% de obesidade de criança. Os adultos americanos, em torno de 35%. E criança? E depois se torna... muito mais difícil de mudar os hábitos, né? Se você não muda quando criança. Dificilmente você vai ter uma criança obesa que virou um adulto magro, né? Não tem como reverter essa história, é difícil. E eu sei que você está esperando pela pergunta da bariátrica. Então, a gente já vai fazer. Só que aproveita, vai lá. Se você não curtiu ainda, curte, compartilha. Porque o que existe hoje? O algoritmo do Instagram, a inteligência do Instagram, do YouTube, das redes sociais, ela entende que quando você curte, compartilha, esse assunto é relevante. Ela mostra para mais pessoas. E olha quanta gente precisando dessas informações que a gente está trazendo aqui, informações relevantes, não é não, Marião? Exatamente. Então assim, vamos falar então da bariátrica, né? Onde que a bariátrica se encaixa nisso? Também outra coisa que a gente sempre fala, a bariátrica ela não vai fazer milagre, ela não vai resolver todos os problemas. E para a gente chegar na cirurgia, a gente tem que ter algumas regras, né? Algumas condições. E assim, uma coisa que eu acho fundamental é o preparo do paciente para a cirurgia. Eu acho que, às vezes, pelo fato da cirurgia hoje em dia ser um processo mais seguro, então, às vezes, a pessoa, ou alguns profissionais, acabam deixando isso aí, assim, relegando para segundo plano a questão do preparo do paciente. Então, eu gosto de focar muito nisso aí e eu acho fundamental uma avaliação pré-operatória. Como que a gente pode prevenir, principalmente a trombose, que a gente estava falando antes de começar o programa, no pós-operatório? Eu preparo
toda a cirurgia. A gente trabalha com cirurgia de alta complexidade. Os pacientes, a obesidade em si, já transforma o paciente, para mim, num paciente de alto risco. Quando a gente tem tabelas, scores, que são uns números que a gente usa vários critérios, dá peso para cada critério e coloca ali para poder entender melhor e deixar meio unificado onde, em termos de risco, o paciente está. Se ele é um baixo risco, um risco moderado ou um risco alto. Para procedimentos cirúrgicos em si, entendendo que todo procedimento cirúrgico tem um risco de trombose. Na cirurgia bariátrica, quando o paciente entra para ser qualificado, ele já é alto risco, porque ele já soma ali obesidade, muitas vezes ele já tem sinais de hipertensão venosa, que é aquela coisa da pele, aquilo que eu já estava falando, o inchaço no tornozelo, aquelas manchas ou vermelhas ou castanhas no tornozelo. Então, a hora que a gente soma o bariátrico pelo tempo cirúrgico, pelo tipo de cirurgia, pela própria característica do paciente, ele já entra para mim num alto risco. Então, alto risco significa, não é que tem alta taxa de ter trombose, não. É que a gente precisa ter muito cuidado com esse paciente. Aí entra o preparo. Até porque, quando o paciente ele vai ciente daquilo que vai acontecer com ele se monitora. Não tem ninguém melhor que o próprio paciente para monitorar aquilo que está acontecendo de errado com ele. Eu falo muito isso, porque uma coisa é você usar todos os mecanismos que a gente tem, eu vou falar quais são, para prevenir trombose. Mas é importante a vigilância. Se você sentiu alguma coisa diferente, 90% das tromboses são em membros inferiores, você tem que estar atento. É melhor pecar pelo excesso. Num pós-operatório de cirurgia bariátrica, você tem que ter em mente que não pode menosprezar determinadas coisas que acontecem com você. Então, a conversa com o especialista, por exemplo, não é exatamente só para prescrever uma meia, uma compressão pneumática, ou prescrever uma heparina depois que opera. Mas é para isso, para explicar o que é, para conscientizar do risco e para dizer, olha, você é o seu melhor monitor. Se você sentir alguma coisa, você tem que reportar ao seu médico. E não seja um paciente, tipo, uma pessoa aquele paciente que uma enfermeira passou a me chamar de tigrão. Porque o que eu fiz? Os médicos, gente, eu fiz tudo ao contrário do que eles falaram. A fisioterapia tem que começar assim, não sei. Não, tem que ser franco, gente, porque eu sei que tem muita gente na mesma situação que eu e não reconhece. E olha, os homens principalmente que não gostam de procurar médico, deixam sempre por último. Você sabe que, doutora, eu não levei a sério esse lance da prescrição antes da cirurgia. E aí, o Dr. Mário falava assim pra mim, tem que emagrecer um pouco. Eu falava, mas se eu já tô fazendo a cirurgia pra emagrecer, como que eu vou emagrecer pra fazer a cirurgia? Eu já não tô conseguindo. E aí eu pensei assim, se eu emagrecer muito, eu não vou nem conseguir operar. Então eu vou aproveitar e vou descontar. Eu te falei isso. Você vê. Gente, você fala depois que eu opero. Não é. A gente precisa ser franco. As pessoas pensam assim. Então, mas você se colocou em risco. É isso que você tem que entender. Às vezes a pessoa fica preocupada porque você fala, perde 5 quilos, 6 quilos. Parece pouco, e realmente é pouco para um obeso, e faz uma diferença enorme. Você diminui a quantidade de gordura no fígado, você melhora teu padrão vascular, você melhora teu padrão respiratório. Isso ajuda na cirurgia, por exemplo? Claro que ajuda. Eu consigo te operar num tempo menor. Se você opera num tempo menor, você fica menos tempo parado numa posição só, que isso aí ajuda a provocar trombos. Né? Você consegue acordar da anestesia mais rápido, você vai para a recuperação, você vai para o quarto, já começa a andar, se movimentar. Então, isso tudo vai reduzir a chance de complicação na tua cirurgia. Então, as pessoas não entendem. Então, não entende a gravidade do problema. Porque às vezes a gente fala, não, é tranquilo, eu te opero num dia, você vai embora no outro, e você fala, é igual cortar cabelo. Vou lá exatamente isso. E o risco de trombose aumenta com o índice de massa corpórea. É diferente você operar uma obesidade moderada e obesidade mórbida. É diferente. O risco de trombose aumenta bastante. Doutora, se eu consigo perder 5, 6 quilinhos, que o Mário disse agora, na cirurgia, já diminui o risco de trombose? Sim, diminui. Tudo que você puder fazer, que são os fatores modificáveis, que você consegue alterar. Por exemplo, tempo operatório, cirurgias mais rápidas. Diminuição do índice de massa corpórea para poder fazer cirurgia. Deambulação muito rápida, andar rapidinho. No mesmo dia da cirurgia ou no dia seguinte, levantar da cama. Tudo isso. Tipo de anestesia,
tudo vai se somando. Trombose não é uma doença. Trombose é um evento. É uma coisa que acontece porque múltiplos fatores se associaram naquele momento. Então, por exemplo, uma coisa muito comum, não pode operar em uso de anticoncepcional. Não pode. Às vezes, a pessoa está com tudo programado. Chega lá para conversar comigo, eu falo, toma anticoncepcional? Tomo. Ou reposição hormonal na mulher menopausada. Tomo. 30 dias sem para poder operar. De jeito nenhum. E não vale mentir pro médico, hein? Não é? Você tá se colocando em risco. Você mentir pro médico é a pior coisa que você pode fazer. É a pior coisa do mundo, gente. Então, assim, às vezes tá com tudo programado, mas eu tirei férias. Não dá. Agora são 30 dias antes e 30 dias depois. Sem reposição hormonal, sem anticoncepcional. Porque tem um papel muito importante. É mais um fator que eu posso modificar e que não tem sentido. E aí é mais o oral ou injetável, qualquer um, né? Sendo hormônio, qualquer um. Exceto os DIU de progesterona, né? Que é Mirena, Cailina, que são de absorção local, progesterona pura de absorção local. Esses a gente não tem problema. Opera com o paciente, tudo certo. Doutora, fiz a cirurgia, isso aqui é rapidão, minha cirurgia durou acho que 40 minutos, foi super rápido. Aí... o pessoal já chega no quarto e fala, você tem que andar. Aí você fala, ai meu Deus, como que eu vou? Por que eu vou? Mas por que, doutora, que eu tenho que andar? Tem que andar. E parte dos protocolos. Às vezes, o que a gente recomenda? Então, sabe a cartinha? Porque às vezes o paciente fala assim, não, eu vim aqui só para buscar a cartinha. Sim, lógico, porque está esperando todo esse conjunto do cardiologista, do anestesista, do especialista vascular, para poder deixar o procedimento seguro. Isso serve... E tudo esse trâmite, essa coisa que parece exaustiva entre fazer exame e percorrer uma série de médicos para chegar ao final e fazer um procedimento, é por segurança. O que a gente quer com tudo isso? Não, a gente não quer a cartinha, a gente quer a segurança do paciente. Então, vale a conversa por conta disso, para que você detecte coisas que passaram. É um filtro. O cardiologista vê, o anestesista vê, o cirurgião vascular vê, o dono do paciente vê. Então, a gente vai tentando tirar tudo aquilo que poderia aumentar o risco. Então, essa questão do que fazer, lógico, vai ter lá na recomendação. Usar a compressão pneumática intermitente, que é aquela bota de compressão durante a cirurgia. Usar meia elástica no pós-operatório quando você for para sua casa. Usar as injeções, depende da dose, da situação, aí é individual, a gente calcula para cada paciente, mas geralmente inclui aí usar a profilaxia de trombose 3 semanas, mais ou menos, em casa. Então, tudo isso... O que seria profilaxia de trombose? Aquelas injeções na barriga. Sei. Fora isso, assim, sem contar que muitas vezes a gente pede para o paciente lá, ele é assintomático, embora tenha problema, ela começa a investigar e acha um problema muito grave, que ele nem sabia que existia. Tem doenças que fazem coagulação, forma trombo, e aí a gente consegue detectar isso antes. Imagina se você vai numa condição dessa para uma cirurgia e você não sabe que você tem isso. E aí você não faz o diagnóstico pré-operatório e aí você vai para a cirurgia e tem uma trombose. E faz uma embolia pulmonar que pode ser fatal. Sim. Então, assim, são coisas que a gente pode prevenir. Você vai pegar cada... Tudo bem. Sei lá quantos pacientes. Tá bom, mas se a gente pegar esse e conseguir prevenir o problema, já ganha tudo. Tá ótimo. Tá ótimo. É isso. E a meinha, né, doutora? A meia. E vocês têm história familiar. A meia familiar. É muito importante mesmo? Muito importante. A meia, do ponto de vista... O que essa meia faz? Internação hospitalar, não. Na realidade, assim, o mecanismo de retorno venoso... Por que a gente fica tão preocupado com veia de perna, varize e fica preocupado com essa questão da imobilização? Onde entra essa história? O retorno venoso, ele acontece do tornozelo em direção ao coração sem uma bomba para impulsionar, porque daqui para cá o coração funciona e manda o sangue arterial para frente. Mas o retorno venoso, ele depende de alguns mecanismos que a gente precisa acionar. E um desses mecanismos é a musculatura da panturrilha, da batata da perna. Então, a contração é que impulsiona o sangue venoso para cima. Então, quando você tem um paciente que está em total repouso, esse mecanismo entra em falência. Você não tem ninguém mandando esse sangue como uma bomba, que é o músculo. Isso causa uma coisa que a gente chama de estase venosa. O sangue venoso fica parado ali. Estase venosa é sinônimo de um monte de substâncias que coagulam paradas no mesmo lugar. Adivinha o que vai acontecer? Um coágulo.
Gente, então, medo esse destravado. É um mecanismo. Exatamente. Doutora, antes da cirurgia, olha, uma coisa que eu não tinha percebido, eu acho que eu nunca nem tinha comentado. Quando eu tava gordinho, eu tinha muita dor nas panturrilhas no final do dia. E aí eu fazia escalda-pés. Eu falava, acho que é estresse, porque eu fiquei muito de pé. Era repórter, cada hora num canto, entrevistando todo mundo. Ainda se você tá andando em movimento, ainda é melhor. O problema é você ficar parado estático. Exato. Você entendeu? Você não tá bombeando, você não tá ajudando. Se eu trabalho no escritório, por exemplo. Aí entra a meia. A meia elástica, ela vai fazer o papel que o seu organismo não está conseguindo fazer. Mas no pós-cirúrgico, a função da meia, qual seria, doutora? Pós-cirúrgico, eu estabeleço vários benefícios, assim. Além de, obviamente, evitar a estase venosa, que a gente já falou, o paciente operado, de uma forma ou de outra, ele sempre fica inchado. O soro, tudo aquilo que recebeu de medicamento. Então, é muito comum ir para casa com um certo edema, um certo inchaço de membro inferior. A meia alivia isso também. Então, é conforto. A meia é prevenção, é conforto. Tudo isso vem trazer uma qualidade de pós-operatório depois. Você sabe que eu me apeguei tanto à meia que quando eu vou fazer uma viagem longa de avião, eu já coloco a minha meia. Sim. Isso é importante, tem que pôr mesmo, porque incha a perna. Se a gente fica sentado ali, travado, ainda mais... é desconfortável. Mas eu aqui, ó, imagina eu naquelas cadeirinhas quem pensa que viagem de econômica? Só a primeira classe, que ele tá achando da gente, né? Meu filho, é médico, não é banqueiro, não. Ô, doutora, deixa eu só fazer um comparativo. Temos aqui duas portas, a cirurgia vascular, o cirurgião vascular e esse piquititico aqui que está do meu lado. As pessoas, geralmente, elas chegam por aqui ou por aqui, os pacientes que precisam, de repente, de uma bariátrica. A senhora consegue identificar um paciente e, de repente, até recomendar que ele faça a cirurgia? Sim, acho que é uma via dupla, dupla. Sim, mão dupla. Com certeza, sim. Olha meu paciente de ontem. Então. Uma grande dificuldade. Porque quando você tem um paciente obeso, mórbido, tudo é difícil. Fazer um exame diagnóstico é difícil, fazer um procedimento simples é difícil. As coisas mudam, a anatomia é diferente. O desafio para o médico do obeso é muito grande. Realmente, a gente olha, tenta entender o que está acontecendo e, obviamente, tem que haver a vontade do paciente em modificar essa história e a via de mão dupla entre os especialistas, com certeza. Doutora, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu não falei pra você que ela era top da galáxia? Não, dá vontade de ficar com você. Não, fora a simpatia, doce de pessoa. Ela vai voltar pra gravar outra, né? Não, a gente tem. A gente tem. Já comente aí. Queremos doutora Márcia de novo. Sobre cirurgia vascular. Doutora, uma última consideração, assim. Se a senhora acha que a gente pode fazer um resumão dessa nossa conversa, o que a senhora diria? Exercício físico? Acho que é a recomendação para quem está focado nessa história de melhorar saúde em relação a doença vascular, saúde vascular e obesidade seria sair do sedentarismo. Não significa academia, é uma mudança de pensamento, é se motivar para buscar uma qualidade de vida e melhorar num conjunto. E aí, depois de tudo isso, tomar as devidas providências, se vai envolver procedimento ou se precisa de um cuidado a mais, é diferente. Mas a pessoa tem que partir do princípio que ela vai ter que mudar a atitude. Isso aí é o mais importante de tudo. A gente só vai conseguir controlar a doença... a partir do momento que a gente consegue mudar essa atitude aí. Você mudou a sua? Completamente. Completamente. O bicho virou leão. Por isso você é um operado bem-sucedido. Eu faço crossfit. Eu fui fazer exames cardiológicos agora, eu faço uma vez por ano. Já há mais de 10 anos, desde que meu pai faleceu de infarto. Enfim, fiquei meio que noiado, como dizem por aí, e faço... esses exames. Eu não conseguia ficar na esteira 2 minutos. O médico falou, não, geralmente já acabou? Eu falei, não, dá pra ir mais. Ele falou, não, mas pra mim já deu. Eu não conseguia fazer isso. Eu tinha... o meu percentual de gordura era de 32, eu lembro, de que... eu tô com 15... né, de percentual de gordura, assim. Hoje minha vida é melhor, meu sono é melhor, eu não consigo mais... Ele tinha uma apneia do sono violenta. Eu cheguei a saturar 70 na apneia. Então, assim, minha vida mudou muito e eu sou muito grato.
Mudou e ganhou anos de vida, né? Gente, uns 140 anos pelo menos, hein? Não, nada menos que isso. Então, ó, já vou deixar uma sugestão antes de agradecer a doutora Marta. Você pode muito bem colocar o seu tênis, colocar um foninho de ouvido, colocar lá para ouvir o Descomplicando a Bariátrica e vai fazer a sua atividade física enquanto tá nos ouvindo falando de vida, de saúde. A gente quer te ver bem. E não é sobre estética não, hein, gente? É claro que envolve a estética, mas é saúde, doutora. É saúde. Te desejo muita saúde. Obrigado pelo papo. Obrigado, viu, Márcio? Obrigada. Adoramos. Prazer, obrigado mesmo. Valeu, meu gigante favorito. Valeu, gente. Um beijo. Não esquece de curtir, compartilhar e a gente se vê na próxima quarta-feira ou o dia que você tiver tempo para nos assistir. Até mais. Tchau, tchau.